Olá, pessoal. Eu sou o Roberto Dariva, CEO da Kenlo, e hoje a gente está aqui direto do Cúpula Summit de Curitiba, fazendo o nosso podcast, retomando os nossos projetos de Kenlo Masters, que vai trazer uma série de podcasts e eventos da Kenlo. Então, hoje é a nossa primeira reedição do podcast do Kenlo Masters. Eu estou aqui com alguns convidados e com o Michael Malta. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para cada um se apresentar e vocês conhecerem todos que estão aqui. Então, vou começar pela minha direita aqui, pelo Michael. Prazer a todos, sou Michael Marca, cofundador da Kenlo, francês, dá para perceber com o sotaque, mas faz 18 anos morando no Brasil. Atrás dessa empresa faz vários anos, ex-banqueiro, mas agora à frente da liderança de tecnologia na PropTech, ajudando as imobiliárias a fazer parcerias, que vai ser o tema de hoje, mas mais do que isso, ajudar as imobiliárias a trabalhar com ferramentas de tecnologia de inovação. Legal. Vamos passar para a Isabel. Isabel, conta um pouquinho aqui da tua experiência, da tua história. Então, eu sou, a princípio, a primeira coisa corretora de imóveis, que é a minha profissão paixão, mas sou bastante representativa no mercado imobiliário nas entidades de classe. Eu sou diretora do Cresce no Paraná, diretora de integração feminina pelo COFES, a nível nacional, diretora de assuntos institucionais pela ADM Paraná e também sou vice-presidente da ADPI, que é a Associação de Proprietários de Imobiliária, e finalmente sou diretora e conselheira na Rede Una, como na parte de locação responsável pelos aluguéis. Muito bom. A Rede Una vai ser um caso para ele explorar aqui em termos de parceria hoje. E aí o nosso outro convidado é o Richard, também vai contar um pouquinho da sua história e das suas ações aqui. Beleza, eu sou o Richard. Eu sou fundador e CEO da Rede Urbana, sou imobiliarista também, sou corretor há mais de 15 anos, também faço parte dos delegados do Cresce, regionais, e a gente tem uma história longa no mercado imobiliário, como corretor e como imobiliarista, mas hoje basicamente a gente vive em função da Urbana, que a Urbana é um ecossistema de serviços, então ela drena bastante, a gente ainda tem um pezinho lá, mas a gente usa toda a nossa energia para o mercado e eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Legal, obrigado a vocês. Eu vou começar com um ditado que eu adoro, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá junto. E eu acho que o conceito de rede é justamente uma estratégia para ir longe. Então, antes da gente começar, a primeira pergunta aqui, aliás, começando, a primeira pergunta é para definir o que é uma rede de imobiliárias. E eu acho que eu vou começar pelo Richard aqui, então fazer o caminho inverso. Se você puder descrever o que é uma rede de imobiliárias e aproveita já fala um pouquinho da Rede Urbana, tá bom. E aí eu passo para a Isabel logo depois. Legal. A rede nada mais é do que compartilhar imóveis, mas com regras, Então a gente faz com que o mercado tenha uma isonomia e crie um padrão de qualidade com esse formato. Então toda a rede ela precisa ter regras, Então, por exemplo, exclusividade, 6%, divisões iguais de comissão. Então, tudo isso ele tem que funcionar para criar um mínimo de qualidade. E, obviamente, o reflexo disso no mercado é que todas as imobiliárias que fazem parte de uma rede têm que seguir essas regras, então a regra é por cima. Então, a qualidade do serviço no final, para o cliente final, acaba sendo muito boa. E claro que a gente precisa de ferramentas tecnológicas, Então, tudo isso para funcionar depende de um conjunto de ferramentas para que as coisas se sincronizem, mantenham um padrão de qualidade, um padrão de execução, para que as pessoas consigam participar da rede, as imobiliárias consigam, os corretores consigam entender essa diferença. E hoje, se a gente colocar na planilha, provavelmente 60% de todos os negócios feitos pelas imobiliárias é através de parceria. Então, quando você vai para o mercado e tenta fazer uma parceria, qualquer um pode fazer parceria porque existem anúncios, Tem portais de todos os tipos, mas com quem que você está fazendo parceria? Quem que são aquelas pessoas? Elas estão submetidas a uma regra, a um conselho, a um contrato assinado? Nem sempre. Então, isso cria uma certa insegurança. E a rede vem justamente para dar esse suporte por trás e dar essa segurança que o mercado precisa. Acho que esse é um dos principais papéis de uma rede. Legal. Isabel, a Rede Una nasceu de uma fusão de duas redes, Sim. Então, primeiro eu queria ver se você complementa alguma coisa na definição de rede
e do que o Richard falou, e depois conta um pouquinho como foi o desafio de unir duas redes, porque já é uma definição de parceria por si só Com certeza. e traz um certo desafio, né? Sim, com certeza. Nós, como enquanto rede, nosso mote assim seria primeiro o compartilhamento, né, dos imóveis e dos proprietários, o compartilhamento, a visibilidade e a velocidade. Porque quando você tem ali o compartilhamento, um único banco de dados, todas as empresas usam o mesmo banco de dados. Então facilita o volume de imóveis. Quando você tem a visibilidade, significa que todas as imobiliárias estarão anunciando aquele imóvel em todos os portais de grande referência. Então, isso vai dar uma visibilidade imensa que vai aumentar a velocidade da negociação. Então, rede para nós é essa união, essa junção, essa força. Tivemos um desafio muito grande realmente, né, para unir, porque são várias culturas diferentes. Curitiba, em especial, é uma cidade extremamente conservadora. A preocupação maior de todas as empresas inicialmente era e a nossa marca, e a nossa identidade. Nós, então, não seremos mais, né? Eu, por exemplo, sou tantos, imobiliária é tantos, agora vai ser o quê? Eu sou tantos, continua, a minha essência né? Os meus valores, a minha cultura, mas eu posso ser una dentro da rede Una, como a gente é atualmente. Por que isso? Porque a gente tem poder de força, poder de velocidade, poder de liquidez. Então, é muito importante a rede para o mercado imobiliário, para a sociedade, principalmente para as imobiliárias e para os corretores. As pessoas demoraram a perceber que o conceito rede é muito bom. E, de fato, é muito bom. Legal. Michael, vai contigo algumas perguntas aí. Na realidade, eu quero parabenizar vocês. Você nos acompanha faz anos. Quando Cainlo X Ingaia foi criado, foi justamente nesse sentimento que cada imobiliária que tem um leads, ela poderá fazer uma parceria com uma imobiliária que tem um imóvel. E nós sempre tentamos de incentivar isso. Mas hoje temos mais de 50 redes que usam a nossa plataforma. Só que quando olhamos de maneira nacional, dos fechamentos, só 20% dos fechamentos são feitos em parceria. Só que quando você faz parte de uma rede, esse número explode, aumenta muito. Dobra. Porque você ajuda, na realidade, a esses encontros presencial, esses treinamentos. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E a gestão de crise? Faz parte do seu dia a dia, quando tem um corretor que tem uma venda, tem a captação? Curitiba é um mercado um pouco mais evoluído, tem essa exclusividade. Temos outras cidades onde a exclusividade não é uma coisa comum. São Paulo, Rio, mas ainda está evoluindo. Mas tem muitas crises nas suas redes quando tem um fechamento, e como você faz essa gestão? Nós temos crise todos os dias. A pergunta foi boa. Sim, todos os dias, e faz parte, acho até saudável, porque a gente aprende e cresce com as dificuldades. Então, toda vez que você precisa mediar uma crise, a gente está reeducando e melhorando o processo. Então, eu acho que crise é salutar, até dificuldades, né, desafios, e a gente vai vencendo um a um para consolidar, fortificar, aproximar as partes, mostrar a identidade um do outro e resolver o problema, deixa o problema 100% resolvido e parte daquilo não tem mais. E aquilo serve como uma identidade, um exemplo para toda a rede, para entender, foi assim, então, mas precisa ser assim, e agora está correto e vamos seguir adiante. E funciona muito, mas precisa estar o tempo todo pronto para resolver e muito rápido, não pode deixar ir para a UTI. Então, as pessoas da rede são tipo um mediador, eles ajudam a resolver a crise. Nós, na nossa profissão, naturalmente somos mediadores, né? No nosso DNA, a gente tem essa questão da consultoria e da mediação. Então, é muito fácil para a gente mediar as situações, e a gente media com maestria, 100%, né? Difícil, mas olha, 99% dos casos imediatamente fica resolvido, não precisa nem levar adiante. Muito bom. Eu posso até dar um exemplo, um caso prático que a gente passou e... Não dá nome, hein? Não dá pra... Não foi só uma vez. Olha o Elson. Aí, a gente tem alguns imobiliários que fazem a parceria e existe a regra, por exemplo, na nossa rede, que a comissão inicial da angariação tem que ser 6%. Inicial. Depois, na negociação, pode haver alguma tratativa diferente, uma contraproposta. Mas aí o parceiro compartilhou o imóvel com 5%, não se atentou à regra. Na hora que teve a visita, a proposta, aí que veio à tona a comissão, que era menor do que o comprometido. Nessa hora virou um conflito, a gente tem que mediar, mas aí surgiu uma oportunidade. Nesse momento,
a gente orientou o corretor a entrar em contato com o proprietário e explicar que a parceria aquela venda só estava acontecendo em função da parceria. E ele conseguiu, com isso, que o proprietário pagasse 6% para ficar 3 equilibrado, né? Então, a gente saiu de uma situação em que o corretor ia ganhar menos, de uma prática comum de mercado, que não existe obrigação legal, né, dessa comissão, mas tem que estar pactuada, né, desde o início, para um resultado positivo para as duas imobiliárias. Então, deu muito certo, o problema virou uma solução, né? E existe um tamanho de imobiliária para entrar numa rede ou depende como é que é esse posicionamento do mercado? Depende. A Urbana, acredito que ela tem um papel na sociedade, no grupo de corretores, que é muito grande, né? Nós ainda somos pequenos, nós temos mais de 150 imobiliárias na nossa rede, mas somos pequenos. E essas imobiliárias, a maioria delas são imobiliárias pujantes, um corretor que se destacou numa imobiliária maior e quis abrir o próprio negócio dele, que é o brasileiro, né? O brasileiro é empreendedor. Então ele quer começar um negócio pequenininho, ele e a esposa, às vezes ele e a esposa e um filho ou 2 corretores. Então a Urbana acaba abraçando essa fatia do mercado de pequenas imobiliárias e tem também médias e um pouco maiores imobiliárias, mas que tem que seguir esse conjunto de regras. Então começa tudo pelo conjunto de regras. Ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ter um creche jurídico, que é a regulamentação natural. Isso já começa a empurrar o camarada para cima. Então se ele é uma pessoa física ou então não está ainda com CNPJ, ele precisa entrar no eixo. Até porque é uma insanidade, né? Trabalhar no mercado imobiliário como dono de uma empresa com pessoa física. Ele tem que abrir um CNPJ. E aí começa a se estruturar. Então a gente acho que a Urbana acaba sendo a porta de entrada para ele para o mercado. Né? Diferente de outras redes, a gente sabe que tem tamanhos diferentes, regras diferentes, porque acho que é uma questão, né, Isabel, até de perfil, para combinar as coisas, né? O jogo muda. Você está jogando Série B com Série B, Série A com Série A. Então é assim que funciona, né? É por aí, né, Isabel? É porque as imobiliárias já têm um pouco mais de estrutura, são maiores, um volume de imóveis maiores, né? Departamentos já, então de fato a gente tem umas regras maiores e muito forte a exclusividade. Então precisa ter no mínimo 80% dos imóveis com exclusividade. Hoje quase todos têm 100%, só os novos que vão entrando, porque deles com a força da rede a gente consegue muito mais fácil trabalhar a exclusividade, porque é uma das condições da captação. Para a gente colocar na rede é que seja exclusivo. Se não for exclusivo, eu não posso pôr na rede. Eu poderia ficar só no meu site. Eu não posso pôr. Eu posso até ter 20% daquele cliente que não quer mais dar exclusividade, ou que a exclusividade terminou e você vai continuar vendendo. Mas se está na rede, tem exclusividade. A Curitiba realmente é uma fora da curva em termos de cidade. Quando falamos de exclusividade, é um mercado que realmente faz anos que você trabalha com isso. Outra cidade culturalmente é mais difícil, até que o próprio proprietário não se sente confortável a dar uma exclusividade para um corretor e ele acha que é melhor de dar o apartamento dele à venda para 4 ou 5 MBS para aumentar a possibilidade de venda. Como você faz hoje? Tem um treinamento especial? E como você pensa que vocês conseguiram fazer isso nesse mercado? Porque vocês são realmente uma exceção. A gente normalmente oferece ao proprietário 2 situações, a exclusividade, onde ele vai ter a divulgação em 46 das maiores imobiliárias da cidade, uma força de venda ou de locação de mais de 300 corretores, a visibilidade em todos os portais, que todas as imobiliárias, além de divulgá-las, impulsionam no Meta, no Ads. Então, a gente tem toda essa força de trabalho. Então, você vai trocar isso tudo para deixar em 2 ou 3 empresas? Não, né? Então, ele tem a escolha, sem exclusividade assim, só no meu site, e vou ter 8 corretores trabalhando, ou com exclusividade você vai ter 46 vitrines para o seu imóvel, com 300 corretores, e visibilidade em todos os portais, e nós todos impulsionamos o anúncio para que ele tenha o cliente, fazer o match, né, o cliente certo para o seu imóvel. É claro que até eu, que sou dona de imobiliária, eu ponho os meus imóveis à venda na rede, porque se eu colocar à venda, eu tenho interesse em vender, ter velocidade e liquidez o quanto antes. Então, um negócio fechado rápido, melhor para todo mundo, né? E a parceria funciona muito. Hoje na rede nós fazemos em média 40% das vendas em parceria, porque é um volume muito grande. Interna da rede ou você faz também parceria com imobiliárias externas também. Fazemos rede, só rede,
e fazemos externas. Nós todos aqui em Curitiba, nós temos o hábito de fazer parceria. Nós entendemos que é melhor 50% de qualquer valor do que 100% do nada aqui. Isabel, isso foi nossa vídeo de 15 anos atrás. Ah, sim, mas nós fazemos parceria a vida toda. E sempre com qualquer profissional ético, correto, né? Que ligue para você, ao invés de ligar para o seu proprietário, né? Então, o corretor é correto, olha, você faz parceria, fazemos meio a meio, sim, meio a meio. Sempre meio a meio. Sempre meio a Para meio. você também. Meio a meio. Sempre Mas meio a meio. faz sentido quando pensamos a pessoa que quer comprar barato, que quer vender caro. É normal que tenha um profissional que atende os dois lados. Claro, Porque senão tem um conflito de interesse bem grande. com E certeza. acaba atendendo melhor o cliente, né? Porque o cliente vai achar um imóvel mais rápido, vai resolver o problema dele mais rápido e a parceria funciona justamente para E isso. tanto o vendedor quanto o comprador, eles se sentem seguros se eles têm um corretor, né? Ontem alguém estava me perguntando sobre seguro e eu falei assim, olha, eu só faço seguro se eu tiver um corretor que vai me ajudar. Eu já tive o carro batido, já tive carro roubado. Não fosse o meu corretor, eu talvez não tivesse resolvido até hoje. Então, o profissional, o proprietário que quer vender ou alugar um imóvel, ele também precisa desse profissional responsável, imobiliário, corretor para ele. Porque eu vou fazer o melhor negócio para ele. Do outro lado, o corretor do outro cliente que está comprando ou que está vendendo também quer fazer o melhor negócio. Então, há uma mediação. Então, a parceria é extremamente saudável. É possível atender os dois lados com ética e, claro, a gente faz isso também. Mas é saudável para os proprietários e para os compradores que têm a mediação. Isso é legal que quero pegar um gancho disso, porque a gente está falando de parcerias e aí deve estar muita gente deve estar se perguntando, mas eu posso fazer parceria com quem eu quiser, por que eu preciso de uma rede? E aí a Isabel já trouxe um primeiro ponto, né? Porque todos os imóveis daquela imobiliária, eles podem entrar em todas as imobiliárias da rede. Então, por outro lado, a imobiliária que recebe, ela tem um acervo de imóveis muito maior. Claro. E eu acho que isso ajuda principalmente as imobiliárias do perfil da Urbana, né? Que são menores, mas elas conseguem ter um acervo muito maior. Sim. E que outros benefícios ainda se encontram numa rede? E eu acho que ainda tem um ponto sobre o proprietário, que é quem está sendo o alvo ali da prestação de serviços. Até o nome da opção de venda que a gente usava antes, agora é opção compartilhada. Então é esse mecanismo digital que você ou a imobiliária, através do proprietário, coloca o imóvel em uma imobiliária, em questão de minutos ele está espalhado em centenas de imobiliários, dezenas de imobiliárias. Então isso, e automatização, né? Porque uma coisa é você colocar em 5 imobiliárias e você tem que ligar para 5 para trocar foto, trocar o preço. Então o que você está dizendo eu sou um proprietário de um imóvel, eu quero vender, se eu falar com uma imobiliária solo, eu vou ter aquilo. Mas quando eu falo com uma imobiliária da rede, na verdade eu vejo um poder de liquidez muito maior do imóvel, porque você tem muito mais gente vendendo. É isso? Exatamente. E aí você precisa fazer alguma gestão, alguma alteração, que isso acontece com alguma frequência, ajustar o preço do imóvel, tirar uma foto, colocar um destaque, você muda no teu sistema, automaticamente muda na rede inteira. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Então é todo o trabalho de um proprietário ter que fiscalizar, até se expor a um risco de colocar um imóvel em 5, 6 imobiliárias, não saber se mudou o preço, virar um leilão no mercado. E com esse formato você consegue rapidamente transformar o teu anúncio num poder de multiplicação uniforme, igual em tudo, né? Então onde o cliente consultar, está nas mesmas condições. Não corre o risco de ter uma proposta pelo valor errado, e aí começa toda a confusão, né? Eu acho que um dos pontos positivos, se vocês acertaram muito bem, é de colocar esse 50-50. Porque eu vi várias redes fora de Curitiba ainda, onde esse 50-50 não é tanto óbvio. Alguns ainda privilegiam o imóvel, outros privilegiam o leads. Agora vou te dar um número. Hoje na Keno, acompanhamos mais de 800 mil leads por mês, onde acompanhamos as taxas de conversão. Só 1,8% na venda convertem de leads para fechamento. O que está acontecendo com esses 98%? E aí que vem a força da rede. Eu tenho um cliente, talvez eu não possa atender ele. Por que eu não vou falar com meus parceiros e fazer essas parcerias? Eu acho que vocês na Curitiba é um exemplo. De verdade, sempre faremos de vocês fora. Agora eu quero ouvir de você. Tem na rede, você faz os treinamentos, tem as parcerias externas. Quando você fala com a pessoa que não faz parte da rede, esse parceiro externo, como você acha que é o parceiro certo? Como você vai fazer atenção se uma pessoa que não vai usar muito mais sua informação do que fazer um fechamento? Você compartilha as informações? Tem parceiros que não são certos também? Sim.
temos de tudo no mercado, em qualquer mercado, inclusive no nosso. Mas a gente normalmente primeiro pergunta o Cresce dele, já faz uma análise no Cresce se ele está correto, se ele pode fazer a parceria, né? E em seguida disso, a gente conduz a negociação dentro dos nossos valores, porque às vezes a pessoa é um corretor autônomo, ele não tem muita experiência, ele não tem um modelo de proposta, de contrato, ou ele não tem o processo todo de certidões até que vá para o cartório ou vá para o financiamento. Então, a gente faz todo o processo dentro do nosso escritório. O trabalho dele seria ou ter o imóvel e nos dar o contato, Ou o cliente? ou o cliente só. O restante nós fazemos internamente. Geralmente é o cliente ou é o imóvel? É Tudo. bem variado, é tudo. Tanto de locação quanto de venda é tudo. Às vezes ele tem o cliente, a gente tem o imóvel, às vezes ele tem o imóvel. E às vezes ela tem um imóvel super privilegiado, que ele é filho do dono do imóvel. Então a gente tem assim todas as frentes, dá para fazer parceria de todas as formas. No sentido legal da coisa, se a gente pensar na parceria, geralmente a imobiliária que capta, né, ou que angaria o imóvel, ela é a fiel depositária do sinal de negócio, por exemplo. Né? Então, mas isso é um detalhe. Se isso foi colocado na opção na autorização de venda pelo proprietário, passa a ser uma regra que não pode ser alterada, né? Porque senão a imobiliária acaba respondendo por isso. Mas se tiver um pouco de flexibilidade, existem tipos de parcerias, por exemplo, que as imobiliárias, o comprador deposita 50% para cada parte, ou então fica 100% com a pessoa que trouxe o cliente, mas isso tudo muito bem escrito num contrato de parceria, né, e de proposta, né, e aí isso tudo tem que ser de forma muito profissional, para funcionar, né, para que a gente evite justamente, porque independente do tamanho da imobiliária, e já acontece ao contrário também, né, a gente já tem denúncias direto lá, o pessoal pede, não põe na rede. Alguma imobiliária que, por exemplo, tem um tamanho grande no mercado, nome grande no mercado, não vamos falar nomes, mas que pega o sinal de negócio, some com o sinal de negócio, o negócio é desfeito, tem regras para isso, por exemplo, com arras, né, dependendo do tipo de arras, e você tem que devolver o sinal e a imobiliária some com o dinheiro. E aí o corretor autônomo também fica vendido nisso, né? Então, tudo tem que ser muito bem conferido e colocado no contrato, no papel. Nada de boca, nada de WhatsApp, de e-mail, contrato assinado com certificado de ICP, enfim, tem que ser tudo muito bem estruturado e a gente orienta as imobiliárias para seguir esse caminho, né? É por isso que eu digo que a rede acaba sendo, faz uma régua por cima, que obriga as imobiliárias a se qualificar, obriga os corretores a seguir uma regra. Então, se o camarada vem com uma proposta vazia, só um áudio, veja lá quanto que sai, não, ponha no papel, vamos assinar e vem uma contraproposta, seguindo o padrão que toda imobiliária tem que seguir. Então, isso é muito bom e muito positivo no mercado. Eu tenho uma pergunta um pouco difícil, mas tivemos uma emergência desafiadora, obrigado. Tivemos a emergência nos últimos anos de grandes PropTech, que são no final grandes imobiliárias digitais. Sim. Você faz parcerias com eles também? Nunca aconteceu. Nem sei se eles fazem parceria, mas nunca aconteceu. E eles, de fato, eles têm um pouco de dificuldade aqui em Curitiba, porque, como eu comecei no início, Curitiba é uma cidade extremamente conservadora. As pessoas gostam de falar com pessoas. E tecnologia, ela funciona bem para os mais jovens aqui em Curitiba, né? Não sei como é o resto do país. Mas as pessoas 50 a mais, elas gostam de falar olho no olho e ter um endereço fixo, saber com quem falar. Não gosta de ligar lá e dizer assim, IPTU ligue 3, condomínio digite 4, se for cobrança digite 8. Não quer. Quer falar olho no olho. Então a gente ainda consegue segurar bastante aqui. Essas PropTechs tiveram sim, estão no mercado, mas não tão forte em Curitiba. Interessante. Eu acho que na verdade depende deles. Mais do que nós aqui da Vocês são abertos, porque na sua natureza. Nós aberto. A partir do momento que eles aceitarem, eu também nunca vi ninguém falar de proposta com um PropTech, mas se tiver, nós estamos dentro, 50-50, 6%, exclusivo, tudo certo. A partir do momento que tem regras, se vocês são protegidos, as regras são bem definidas, por que nós, claramente? Pode. Como você vê já a tecnologia, a empresa como nós de tecnologia, poderemos ajudar vocês? Quais são os desafios que vocês encontram hoje? Já ajuda bastante, né? Porque processos precisam estar monitorados o tempo todo, precisa do funil para a gente acompanhar onde que a gente precisa resolver. Mas o sonho de todo mundo é aquela coisa de ter tudo no mesmo lugar, né? O distribuidor de leads, o CRM, o monitoramento, o pré-atendimento, tudo. A gente gostaria de ter tudo no mesmo lugar.
tudo funcionando, né, dentro daquilo. Esse é o maior sonho de todas as imobiliárias que têm um certo volume e precisam, né, desse monitoramento para você crescer ordenado, crescer organizado, porque isso ajuda favoravelmente a você a escalar, senão você não consegue escalar no meio da bagunça. É como você tentar limpar uma casa toda bagunçada, se você não criar uma estratégia, você vai ficar dando voltas. Claro. Então, a ferramenta, a IA, tudo isso funciona muito bem. Mas, primeiro, as pessoas precisam gostar disso, entender que isso está para ajudar e usar. Porque a inteligência é maravilhosa, a tecnologia é maravilhosa, mas tudo isso precisa de pessoas. Pessoas precisam casar com a tecnologia e precisa casar com a inteligência artificial. Você tem que olhar e falar, né? Ligar no chat GPT ali. Aniversário da minha esposa hoje. O que eu falo para ela que emocione? Então você faz aquele cartão lindo. Então a inteligência te ajudou a pessoa olhar para você e dizer, Micael, você agora é um poeta? Né? Não é. Minha esposa chorou 2 vezes. Primeiro, porque foi muito bonito. Segundo, ela sabia que não foi eu. É muito bom isso. Então, eu acho que a inteligência está aí. A gente agradece a Kenlo em função, né? Nós usamos Kenlo lá. Você também usa Kenlo, a rede usa, metade da rede já usa Kenlo. Em função de ser muito boa, uma ferramenta excelente, de ter um suporte muito bom, a gente conseguir falar, conseguir melhorar. Todos os suportes e CRM têm que ser vivos. Todo dia mudando naquilo que for necessário, né? É o tempo todo. E a gente também precisa mudar, aceitar algumas mudanças, né? Não ter resistência. E tem eu acho que as empresas de tecnologia, elas precisam ter um pé muito forte na experiência do usuário, UX, Sim. né? E o nosso usuário, que a gente está falando aqui no caso, é o corretor. Então, eu sinto falta disso ainda, no geral, de aplicações que sejam adaptadas para celular, por exemplo, que tem poucas etapas para você executar uma determinada trilha, né, ou função. Então, por exemplo, se eu precisar clicar 15 vezes para chegar onde eu quero, para uma proposta, para uma reserva, uma visita, acaba sendo ruim para o usuário final, e é um usuário desafiador, porque o camarada está acostumado a executar na mão, né, as coisas, no disque lá, né, o fogo lá, né, o dominância. E é um cara que não tem muita paciência com tecnologia, que fica muito pequenininha, ruim de ler, né, o corretor que já precisa de óculos para ler. Então, tudo tem que ser muito bem adaptado e pensado para esse usuário para que funcione. E eu ainda quero ver uma coisa assim funcionar. O aplicativo do Kenlo, por exemplo, eu acho um dos melhores que tem, né? Aquele aplicativo que é o do Vendas. Então, cada dia que tiver uma função a mais lá, cada dia que tiver um detalhe a mais lá voltado para o corretor, vai ser fantástico. Isso que precisa acontecer para que eles usem mais a tecnologia. Mas você vê já essa tendência hoje, você falou do corretor de 50 a mais, mas eu vejo também uma nova geração, estamos agora no Summit, eu vi muitos donos de imobiliários muito jovens, eu falo de 30, 35 anos, você está percebendo essa nova geração, muito mais tecnologia, ela está chegando no mercado porque ela quer usar tecnologia. Então, uma da minha primeira pergunta é, isso é uma realidade? Tem uma vontade de ser corretor hoje, dessa nova geração? As pessoas escolhem a profissão de corretor de imóveis agora. Agora, os jovens escolhem ser corretor de imóveis. Isso foi minha pergunta, porque quando eu iniciei 15 anos atrás nesse mercado, foi muito mais, eu não sei o que fazer da minha vida, eu vou virar corretor. Foi isso. Sim. E eu venho do mercado, eu trabalho nos Estados Unidos, o corretor ganha tanto do que um banqueiro lá. E para mim é uma profissão ser corretor, porque no final, quando você faz a aquisição do imóvel, é a coisa mais cara da sua vida. Você precisa de um profissional que te ajuda nesse momento. Claro. Então eu tenho duas perguntas, acho que é para você também, né? Primeiro, essa nova geração, ela existe? Realmente é uma profissão que eles estão escolhendo? E a segunda, e as mulheres nisso? Eu sempre fico de surpresa. Lá fora tem muito mais mulheres corretoras do que eu vi aqui no Brasil. Como você está olhando essa tendência? Hoje temos no mercado nacional, né, 40% dos profissionais são mulheres. 60% delas com grau superior já, com 2 ou 3 faculdades. Então, normalmente ela é corretora, já está formada, ela é advogada e ela é arquiteta ou engenheira. Então, hoje está um nível de profissionais cada vez melhor e as mulheres já estão se igualando. Nos últimos anos, se a gente pegar no todo, é 40%, mas se você levar em conta os últimos 3 anos, o ingresso de mulheres já é 60%.
Estamos recuperando. Já estamos recuperando. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos estaremos já em 60% as mulheres e 40% para homens. A profissão, ela tem esse perfil para mulheres, ela é toda para a mulher, né? Porque ela não estou falando mal dos homens e nem desmerecendo, só estou dizendo assim que combina muito com lares, combina muito com ela olhar o conceito da compra do imóvel, um sentimento. O homem é um pouquinho mais pragmático, meio frio, tá bom, nesse endereço tá bom, nesse preço tá bom, mas ele não olha muito o contexto, a usabilidade do dia a dia. E a mulher, ela usa detalhes. Então, se eu estou vendendo, às vezes eu posso perceber que ele não prestou atenção numa logística, que eu vou dizer para ele, mas aqui é muito longe da casa da sua mãe. Você não vai deixar os filhos lá no final de semana? Não é melhor aqui, então? A gente consegue orientar um pouco mais, né? Os corretores homens não se preocupariam. Ele quer aqui, compra aqui. Eu vou te falar, a usuário mulher, ela gosta de tecnologia. Nós vimos isso, acompanhamos. Ela entra, quer entender vários detalhes, faz as etiquetas dos clientes. Somos sempre bem impressionados com isso. Por isso, nós gostamos de mais mulheres ainda na nossa base. Não, e elas são mais disciplinadas, são em geral mais confiáveis. São mais boas, né? Ele falar isso. Não e é um fato, porque na rede tem muitas mulheres, muitas Gosta de fazer parceria? Exato. Gosto. Elas são muito, Éticas. elas têm um copo mais vazio do que os homens. O homem tem um copo muito cheio. Acho que nunca precisa aprender nada novo. Alguns, né? Que fiz o homem durante os últimos 100 anos. Enfim, vai perder Essas mulheres. Exato. Obedecer a ordem das mulheres. Isso é bom, porque vai trazer mais qualidade ainda para o mercado imobiliário. Né? O homem, aquele perfilzão, madeirão, acostumado a executar, o fazedor de coisa. Sim. Né? Mas agora o mercado está exigindo qualificação, está exigindo aperfeiçoamento, está exigindo que a pessoa pare tudo que ela está fazendo, sente aqui e aprenda de novo, reaprenda sistema, reaprenda processos, inteligência artificial. Quem não aprender está fora do jogo nos próximos anos. A velocidade que essas ferramentas dão respostas é incrível, e a gente está só no começo ainda, né? Tem muito por... Falando disso de aprender, de evoluir, como que as redes ajudam, por exemplo, Richard, quando um novo membro entra, vocês trocam muitas figurinhas entre vocês, muito conhecimento, existe o associado que chega lá e fala, eu estou com dificuldade nisso, e o outro ajuda, como é que funciona isso? A gente tem um padrão lá na Urbana, que são as nossas mentorias, em algumas áreas específicas de venda e de locação, quando a imobiliária quer começar do zero, ou já está andando, mas quer se qualificar. Então são as mentorias específicas, gratuitas, que nós fornecemos lá para quem é membro da rede e são ministrados por nós. E nós temos um braço da Urbana que chama Academy, né? Como muitos que tem por aí, e ele tem esse propósito, qualificar os corretores. Então criar eventos, criar reuniões, criar network, sempre trazendo algum conhecimento novo, trazendo alguma qualificação nova, e por exemplo, como nos próprios sistemas e CRMs. Então a gente tem um papel ativo em cima das imobiliárias quando entram. Você está usando os recursos da maneira certa? Quer fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião, vamos ensinar como se mexe, vamos mexer aqui no CRM de locação, no CRM de venda, vamos deixar isso aqui ajustado para quando você conseguir. Poxa, mas eu não sei como mudar o status do imóvel de maneira rápida. Vem cá que eu te ensino, a gente tem um atalho aqui. E a gente compartilha isso de forma ativa nos grupos, né? O grupo de WhatsApp hoje é um dos mais aquecidos e é riquíssimo, né? Riquíssimo de informações. Então ali é um ambiente extremamente positivo para agregar conhecimento e melhorias, com toda certeza. Falando das parcerias de qualificação, você está percebendo que tem mais e mais imobiliárias que vão vir especialista de um produto, de uma tipologia, ou alto padrão, baixa renda, ou não ainda a imobiliária era tentar de abranger um pouco de tudo. Que nos mercados onde as parcerias funcionam, rapidamente você vai ter um corretor que vai ser focado até no vendedor, Sim. ou no comprador, ou no alto padrão, na baixa renda. Você está visto hoje, tem essa tendência da imobiliária especialista? A gente aqui em Curitiba ainda todos fazem tudo. Pouquíssimas empresas são segmentadas e têm foco em alguma coisa, bem poucas. Você acredita nisso? Eu acredito que quanto mais especialista você for num produto, muito mais o seu sucesso, né? Se você segmentar só, eu quero vender só apartamentos na Água Verde, por exemplo. Eu vou dominar tudo, eu vou saber tudo, eu vou saber o que está à venda, o que está disponível, o que está sendo entregue, o que está sendo construído. Eu consigo trabalhar focada ali naquele quadrado e eu vou dominar aquilo tudo, não vai ter para ninguém, eu vou saber todas as informações. Agora,
querer vender tudo, a cidade toda, a gente faz uma confusão, você não sabe muito bem, você não tem tanta informação, e é o que todo mundo faz hoje, porque você tem um corretor que é de um bairro, outro é do outro bairro, outro é do outro bairro, daí junta todos os imóveis dentro, né? Sem falar que nas redes também nós temos imobiliárias em vários bairros. Então, a ideia de rede, uma das ideias seria que a gente talvez pudesse focar. Tudo que nós pegarmos e captarmos de imóvel na Água Verde, ficaria disponível para a imobiliária da Água Verde. Tudo que a imobiliária da Água Verde pegar no bairro Alto da Glória, vai ficar no Alto da Glória. Para a gente poder, primeiro, a logística e a velocidade, diminuir custos, né? E especializar todo mundo num conceito único de entender assim, eu sei desse produto, eu domino, eu vou sentar com o cliente e eu vou ter todas as respostas, não só respostas, mas as orientações. Fazer com que ele se sinta seguro, com preço, com tudo. Sei tudo. E o cliente, hoje, ele tem acesso à informação. Ele já é especialista de onde ele quer comprar. Então, ele precisa desse profissional falando a mesma língua dele. Empresa, ele sabe tudo, ele faz lista. Ele tem lista lá muito maior do que os corretores. Preço por metro quadrado, quantos quartos, quantos banheiros, quantas vagas. Como é que você vê isso? Tudo. Ele chega assim e diz assim, olha, eu já tenho isto aqui. Você tem alguma coisa que se enquadre aqui? Às vezes ele tá dando de 10-0 em qualquer um dos corretores, ele pode dar aula para o corretor. Então, o cliente hoje, ele domina a internet, a informação, e quando ele está comprando, não é uma pessoa comprando. É ele, é o filho dele, é a filha, os amigos do filho, a tia, a irmã, a avó. Porque todo mundo está na internet, fala, achei esse apartamento, manda. Achei esse apartamento, manda. Então, tem 5 ou 6 pessoas ajudando aquela pessoa a comprar o imóvel dela. E se eu não sou um profissional muito capacitado, eu não vou conseguir atendê-lo. Porque ele está muito mais preparado do que eu. Então, a gente precisa estar muito conhecedor de tudo para você poder atender o cliente com qualidade. Eu ainda acho que o gestor da imobiliária, ele deve ter um pé em cada, vamos dizer assim, no mundo do imobiliário, lançamentos, prontos, locação. Mesmo que seja nichado, eu vou para o alto padrão nos 3 nichos, mas eu tenho que entrar nesses 3 nichos para me consolidar em função da sazonalidade do mercado. Mas, de fato, a gente sabe que 50% do caminho da jornada de compra do cliente é o digital, né? Ele veio pelo lead, passou no funil, caiu lá na roleta, chegou no atendimento. Agora, o outro 50% vai acontecer olho no olho. E aí, uma pessoa que conhece a região, que é um especialista em um determinado nicho ou região, aí ele vai se destacar com toda certeza. Então, é o que funciona. É o que funciona. Eu não posso falar por mim, porque quando corretor, eu vim de uma jornada de representação comercial. Meus pais, há 40 anos atrás, tinham um comércio espalhado na cidade inteira. Então, eu estava acostumado a falar com o pessoal lá de Araucária, lá do interior de Colombo e com o cara do Batel. Então, mas 40 anos treinando isso na cabeça, a gente acaba criando um perfil, né? Mas a maioria massiva dos corretores, se eles são especialistas em um nicho, em uma região, eles com certeza se destacam demais. Então, Isabel, o dia que a Rede Una conseguia fazer isso, a mandar o leads na imobiliária local, Sim. achou que seria bem interessante de fazer um novo podcast para ver como funciona. Seria ótimo. Legal. E falando um pouquinho de futuro aqui, como é que vocês enxergam, começar pelo Richard aqui, a gente está fazendo cruzado aqui, por isso que como é que você enxerga, Richard, a adoção da inteligência artificial no mercado imobiliário? E qual é o desafio? Deve ter corretor com medo da IA, roubar seu emprego, etc. Como é que você enxerga a adoção da IA e como é que é essa questão Pode ser depois a gente falar da questão da ameaça para o corretor, se é que existe alguma ameaça. Mas dá até para começar falando disso, porque a tecnologia, a IA, ela não vai substituir ninguém. Ela vai substituir quem não usar ela. Acho que essa é a frase que está se falando muito na internet hoje. É importante. Porque as IAs ajudam demais em todo o processo diário, né? E não precisa ser o definitivo, mas que ela dê um caminho encurtador. Dá um exemplo simples que a gente está testando lá, na Urbana. A gente faz vistoria de imóveis lá. Então a gente pega a vistoria de entrada e a vistoria de saída e pede para a IA fazer o comparativo. Uma vistoria de 70 páginas com 1.400 fotos, quanto tempo um humano levaria? Né? Vai substituir totalmente? Não. Ela vai dar insights. Atenção aqui, aqui, aqui. Mas ela faz isso em 1 minuto
E aí ela entrega para o gestor uma coisa que economiza horas do dia dele, da semana dele, e pode escalar em um nível muito maior. Então, com toda certeza, a IA vai facilitar demais a vida dos corretores. Mas ele precisa começar a mexer. Precisa começar a entender. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É super simples. É um aplicativo que você instala gratuito, fala com ele, tipo GPT, né? Você fala e ele responde. Você manda um documento, ele te faz um resumo, uma tabela. Então ele é muito intuitivo e muito fácil. É só quebrar essa casca do novo. Eu não gosto muito, eu gosto da coisa humana. Não tem problema, vai continuar humano, mas com a ajuda de uma IA. Acho que esse é o caminho. Acho que a IA ela funciona muito bem para substituir trabalhos braçais, né? Aquele trabalho repetitivo, etc. Concordo que ela não substitui o humano e faz todo sentido que substitui quem parar no tempo e não usar. Mas o corretor também faz bastante esse manual, né, Isabel, que pode ser ajudado pela IA, né? Não tenha dúvida, com certeza, o corretor já está mudando isso. Esse ingresso de novos modelos de corretores nos escritórios e até nos próprios CREs, eles estão ajudando os 50 a mais, né? Eu não falo 60, porque eu já fiz 60, mas eu falo 50 a mais. Eles estão ajudando as pessoas com 50 a mais a entender que a tecnologia está aí para ajudar, porque tinha realmente esse conceito há uns anos atrás, lá em 2020, quando entrou forte a tecnologia, que a inteligência artificial iria substituir o profissional corretor de imóveis. Então, as pessoas ficaram um pouquinho receosas. E esses jovens que entraram agora, eles já entraram com a tecnologia a todo vapor. E daí eles chegam lá e dizem, não, isso aqui te ajuda, você já fez isso, você usa o Waze, às vezes a pessoa não usa o Waze ainda, né? Você usa o Waze, você usa o CRM, você tem que fazer o perfil do seu cliente, veja que vou fazer para você. Faz um perfil para o corretor colega, faz um perfil perfeito, daqui a pouco ele vende o imóvel, ele fala, nossa, eu vou começar a usar esse negócio de perfil. Então, tá lá, há anos para ele usar, ele nunca usou porque ele tinha medo de usar. E agora ele já sabe que funciona e que vende mesmo, e ele começa a usar. Então, essas pessoas que não estavam, ou que estavam resistentes, com receio de usar a inteligência, já estão usando. E esses novos estão detonando, né? Os mini influencers que estão lá, fazendo vídeos e textos, eles estão maravilhados com isso e ajuda de verdade. A IA ajuda o novo profissional, esse jovenzinho que é tecnológico, conectado, ele está vendendo, ele tá se tornando assim o melhor vendedor Já. sem experiência nenhuma. A única experiência dele é a inteligência artificial e ele está percebendo, uau, a inteligência está trabalhando para ele está entendendo isso. E o mais velho não entendia. Então, agora eles estão tendo esse modelo, por isso que é importante as imobiliárias maiores mesclar os corretores, ter pessoas jovens e ter pessoas 50 a mais, porque eles têm a carteira de clientes, são experientes, e os jovens que vão ensinar que a tecnologia ajuda a fazer mais vendas de melhor qualidade. Bom demais. Muito legal. Geralmente a gente tem medo quando a gente não conhece, né? Porque a gente começa a conhecer e fala, isso aqui pode me ajudar. Sim. Eu acho que é isso. E tem muita coisa para ajudar, né? Porque às vezes, quanto mais rápido, às vezes não, né? Sempre quando é rápido o primeiro contato ou mantém um contato frequente, a venda acontece. E aí ela pode ajudar para falar, faz 3 dias que você não fala com aquele interessado na compra do imóvel, por que não retoma? Então tem uma série de frentes para usar. Na Kenlo a gente vai lançar várias coisas nos próximos meses com o IA, ajudando principalmente na frente de atração de mais leads. Porque eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo, né? Toda imobiliária, ela precisa ter mais leads porque ela pode executar. Mas se você conseguir atrair um volume grande de leads e ainda assim usar os recursos, tanto o próprio CRM, como vocês falaram, que o desafio é fazer com que o corretor muitas vezes não entenda a importância de colocar toda a informação no CRM, né? Quando se faz isso, às vezes esse cara não compra agora, mas ele volta 2 meses depois, você tem todo o histórico ali, a sua conversa muda. Então, eu acho que o grande desafio, talvez, das imobiliárias, e eu queria ver se vocês concordam com isso, é como que a gente faz com que as pessoas usem a tecnologia para melhorar a sua eficiência. Faz sentido isso para vocês? Total. Faz sim, porque que a gente tinha falado aqui já, né? E como o Michael falou, talvez esses leads já estejam na mesa da imobiliária. A gente está falando que toda imobiliária tem frentes, placa, telefone, network e mídias sociais, digitais, portais. Mas esses leads já estão na mesa. Agora, se eu conseguir criar uma metodologia que eu consiga fazer um reaproveitamento melhor dessa base, para transformar esse 1,8% ou 2% de conversão para 4%, é o dobro,
e ainda é um percentual baixíssimo, né? Inverter essa lei de Pareto aí, para fazer com que a coisa aconteça, e para um humano é difícil, né? Eu costumo falar para o pessoal, olha, a pior desculpa que você dá é você falar, estou no cartório, assinando uma escritura, não consigo responder agora. Significa que ela está centralizando demais. Então, as etapas que antecedem o atendimento, por exemplo, você anuncia um imóvel de locação, que seja uma commodity, né? Em qualquer cidade, perto do centro, um bairro bom, imóvel semi-imobiliado, seminovo. Você recebe 10, 20 leads por dia de um imóvel desse. Que humano que conseguiria atender 60, 70 clientes em uma semana? Jamais. E fora que tem aquele funil tradicional, né? O cliente não responde, ou o cliente não responde naquela hora, mas vai responder depois. Aí que está a outra parte do funil que fica perdida. Então é fantástico o poder que isso pode trazer. Você está falando um ponto essencial. Hoje tem essa grande tendência que o lead precisa ser respondido em menos de 3 minutos. É verdade. Só que o ciclo de venda, na venda, é de 1 ano. Então não serve de responder em 3 minutos se você não vai acompanhar depois esse lead cada semana, cada 2 semanas. Que o cliente ele nunca vai comprar na hora. Ele vai precisar realmente de informações, de especialização, ele vai precisar de ser acompanhamento profissional. Alimentar o cliente. Alimentar o cliente. Acho que isso é um dos pontos, focamos muito de ser imediato. E de vez em quando esquecemos que demora para comprar um apartamento, mesmo a locação, é 90 dias. Sim. Mas na aquisição é 1 ano, na média da Kenlo, não sei como é a Curitiba. Eu acho que a IA vai ajudar aqui, a acompanhar esse funil, a ajudar nessa nutrição, a ajudar nós na diretoria da Kenlo, falamos de agente de IA. Então, não tem um só. Vai ter centenas de IA que vão ajudar para ser especialista. Você acabou de dar uma ideia que nós não pensamos de comparar as vistorias. Então já vai entrar no backlog. Sim. Mas é verdade, hoje você precisa de analisar cada etapa do funil e ver como a IA pode ajudar a exponencializar o corretor. Agora volta que o processo é essencial, o processo da imobiliária, a especialização. Por isso que quando nós decidimos de fazer esse podcast sobre redes e parcerias, atrás disso é que quando vemos imobiliárias trabalhar em redes, elas vêm com regras, elas vêm com processo. E nós somos um fornecedor de tecnologia. A tecnologia exponencializa o processo. Se ele é mal feito, a tecnologia não vai ajudar. Se ele é bem feito, aí tem a exponencialização da tecnologia. Por isso que nosso grande foco é trabalhar com redes, pessoas que gostam de trabalhar em parcerias, que sabem trabalhar em parcerias, que estabelecem essas regras, tanto de taxa de comissão, de divisão de comissão entre a oferta e a demanda. E para nós é um prazer de ter clientes com vocês. É por isso que Curitiba, até que vamos ter agora ser presencial, agora não pode podcast, agora Davi então nada mais para fugir disso. Credibilidade. Vai ter mais uma pessoa que vai estar lá, porque nós, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, o relacionamento é essencial. Então falamos de IA, falamos de tecnologia, mas vem aqui esse relacionamento humano que vocês trouxeram, e por isso quando eu fiz essa pergunta sobre as PropTech, na realidade vocês têm uma coisa que nenhuma PropTech vai ter, é o relacionamento humano. Isso é muito difícil de se bater com isso. Então é bom. E vocês fazem parceria entre vocês, as duas redes, você sabe? Sim. Naturalmente. Sim. Sem saber. Então vocês não são concorrentes sem saber acontecer cada dia. Não somos concorrentes, somos parceiros. Somos parceiros. Ainda que tem essa questão um pouco do nicho, do perfil das imobiliárias, né? Então, eu tenho certeza absoluta que não são concorrentes, são complementares, com toda certeza. É verdade, porque você na imobiliária é um pouco menor, talvez individual, 2, 3 pessoas. Aí na rede... Um atende a necessidade do outro. Às vezes ele tem um produto que eu não tenho, ou eu tenho um produto que lá não tem. Então, e a gente é aberto. Curitiba é uma cidade aberta a parcerias. Nós uma ou 2 imobiliárias que não fazem. O restante todo mundo faz parceria. E regional isso? É Curitiba só? Não, Paraná todo. Paraná todo tem o hábito de ser muito parceiro, muito, muito. Ajudar ou trocar informação. Por exemplo, se eu faço alguma ação que é boa para mim, eu não tenho medo de compartilhar e contar para outra pessoa. Todo mundo faz isso, né? Então, as pessoas aqui trocam muita informação do que dá certo, do que não dá. Por exemplo, na ADPI, que é a Associação dos Proprietários de Imobiliária, a gente se reúne uma vez por mês para falar das coisas que deram certo, das coisas que deram erradas, daquilo que a gente pode melhorar. É importante a gente estar trocando essas informações, nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando o mercado para todo mundo. Eu nunca soube porque eu gostava tanto de parceria, acabei de descobrir, porque eu sou paranaense, então. Está no DNA. É no DNA.
Mas é uma questão de tempo. Quando as pessoas percebem, né, o que funciona, elas adotam. É. Então isso é um conceito natural que com Viral. é viral, com o tempo, com a tecnologia, a informação como ela se dissemina rápido hoje, é uma questão de tempo chegar o que funciona para os outros lugares. Aí é questão de aplicar. Né? Eu tenho um relato de algumas outras cidades que funcionam em Campo Grande, funciona bem. Campo Grande, Rio de Janeiro já foi muito ruim, hoje está bem melhor do que já foi no passado. Tive um relato de um grande corretor lá da região. E acontece. É uma questão de consciência. Quando ele percebe que funciona, opa, esse caminho aqui tá dando certo. Mas eu sempre trabalhei com parcerias na minha vida inteira, então no mundo de software se faz muito isso. E eu sempre percebi que o brasileiro, acho que está mudando um pouco isso ultimamente, mas o brasileiro é muito imediatista. Então, geralmente duas empresas fazem parcerias, falam, legal, ele vai trazer leads para mim. E a outra fala, ele vai trazer leads para mim também. E os dois ficam esperando. Então, eu acho que o primeiro princípio que tem que ter na cabeça para dar certo é: eu quero metade de alguma coisa que eu não tenho, ao invés de ter 100% de nada, como a Isabel definiu bem no começo. Então, quando você fala assim, se eu tiver um imóvel aqui, eu posso ficar com ele 6 meses, não vender e perder o proprietário que vai para outro imobiliário, ou eu posso fazer um negócio com alguém. Sim. Então, esse conceito inicial, eu acho que ele mata essa ansiedade de um esperar o outro fazer negócio. E o modelo da rede, que eu acho que a gente falou antes, de levar os imóveis para 40, 50, 150 imobiliárias, isso é bom porque você atrai mais proprietários, isso é bom porque você aumenta a liquidez da tua carteira. Justo. E dos teus parceiros também. Então esse conceito eu acho que é muito bacana quando se tem na cabeça. Tem algumas regiões que realmente uma empresa fica, se eu fizer parceria, ele pode me passar a perna. Então eu acho que eu não vou fazer, eu vou ficar aqui. Tem muito disso. Mas vocês explicaram bem que as regras, elas ajudam a inibir, né? Nunca vai ser 100%, porque depende, se a pessoa não é honesta ou não tem os seus valores, ela de um jeito ou de outro ela vai acabar, mas ela não vai se criar dentro de um ambiente onde... E é o mínimo. Exato. O melhor das redes e do mercado é que a maioria é correta, é séria, é ética e é honesta. E os poucos que tem não se criam, porque ele faz 1, 2, o mercado já espalha, ele não consegue fazer mais. Então nós temos assim, o mercado do Paraná é bom nessa questão de pessoas honestas, sérias e íntegras. Não, a gente não deixa criar pessoas ruins. Tem uma blacklist que você compartilha? A gente não tem, isso é proibido por lei, se não faríamos, mas... Daria vontade, mas é pequena a lista, não é pequena. Isabel, quem é o perfil da ideia? A gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast, mas eu queria destacar, que você destacasse quem é a imobiliária ideal para fazer parte de uma rede. E se você puder responder essa, e depois o Richard puder responder como que você conquista uma imobiliária na rede urbana. Então, se você puder falar como que a Una, qual que é o perfil ideal da imobiliária para a Una, que valores tem que ter, etc. Sim. E aí depois a gente passa para o Richard. Na UNA, nós precisamos que a imobiliária seja indicação de algum associado. Primeiro ponto. Então, porque precisa ter valor, referência, cultura, precisa ter uma quantidade de imóveis, precisa trabalhar com exclusividade. Então, existem esses critérios para a pessoa, essa é a imobiliária ideal. O tamanho, não. Ela tem 20 imóveis, 50 imóveis, mas ela é uma imobiliária. Com todos esses critérios que a gente adota e ela tem a indicação que vai ser o padrinho daquela imobiliária. Ele é o responsável. Ele é o responsável pelo ingresso dessa pessoa. E pelo treinamento também. Quando essa pessoa ingressa, se eu indiquei, ele vai dentro da minha imobiliária aprender tudo, ele vai entender lá dentro como que a rede funciona. E qualquer dúvida que ele tem, ele liga para mim, para eu ajudá-lo naquela dificuldade. Então, é muito próximo e é muito mais fácil do que ele falar com um desconhecido. Legal. Bem... Muito bom. E, Richard, como é que você encanta uma imobiliária para fazer parte da sua rede? Legal. Acho que o primeiro ponto é o propósito. A gente tem um propósito muito bem definido sobre qualificar e melhorar o mercado imobiliário. Acho que isso é uma base sólida, né? Em segundo lugar, é a entrega. A gente entrega muito, né? Não tem como, eu não preciso pensar que a gente consiga crescer de maneira igualitária e fazer com que todo esse nosso ecossistema cresça junto se nós não tivermos entrega. Então a gente oferece muito pela rede, a gente traz todo mundo para perto, muita coisa gratuita, muita coisa feita de coração, feita para melhorar mesmo. Então isso complementa o nosso valor, né? E por terceiro, o nosso ecossistema. Então a gente entendeu que para fazer o nosso negócio funcionar não bastaria só o compartilhamento, né? Essa é uma particularidade do nosso negócio. A nossa rede não é uma associação, ela é uma empresa privada. E ela tem um ecossistema de produtos e serviços que alimenta as imobiliárias. Então, quando ela entra
E é justamente esse perfil da imobiliária que está entrando no mercado, está começando a se erradicar, ela encontra um colchão, ela encontra uma mãe abraçando ela, né, oferecendo tudo que ela precisa para se desenvolver. Basta ela querer. Legal, obrigado. Foi- Micael, desculpa, fala já. Não, foi acolhimento, né? É. A pessoa espera ser acolhida. As pessoas querem a força da rede, né? Quem entra para a rede, ela quer essa força, ela quer a visibilidade, ela quer a velocidade, ela quer ter força de compra, né? Os fornecedores todos têm desejo por entrar na rede. Se a gente conseguir negociações melhores para todos os fornecedores, para qualquer coisa que você vai fazer, é um volume muito grande. Então você consegue preços, isso tudo é legal. No final, você fala assim, fazer parte da rede custa caro? Não, porque tudo isso retorna ao longo do tempo. Um investimento. É um Micael, investimento. agora uma pergunta para você. Como que a Kenlo ajuda as redes e com o seu software, sua tecnologia? O pai da criança. Vamos lá. Bom, primeiro tem coisas que não podemos falar ainda. Só as já conhecidas. E são conhecidas. Em termos de software, né? Porque tem toda essa parte colaborativa. Em termos de software, eu acho que, bom, quando eu entrei na Gaia na época, a coisa essencial foi realmente de ajudar a fazer essas parcerias, porque eu sou francês. O mercado francês é muito similar ao mercado brasileiro. Poucas exclusividades, poucas parcerias, está evoluindo. Só que eu morei nos Estados Unidos e lá eu vi o mercado imobiliário com uma liquidez absurda, onde quando você vende um imóvel, diretamente tem um corretor de exclusividade, entra que chama de MLS, e qualquer corretor pode apresentar um cliente. E aí, é por isso que nos Estados Unidos demora 90 dias na média para vender um imóvel. É muito rápido. Sim. Então, a Gaia, na época, e Kenlo hoje, foi criada justamente para isso. O software é criado para isso. Então, qualquer momento que você preenche um anúncio no Kenlo, automaticamente, todo mundo tem assessoria na comunidade Kenlo. Então, nós sempre tentamos de ajudar as imobiliárias a entender que a imobiliária do lado, ela não é um concorrente, ela é um parceiro. É muito lógico, 98% dos leads não fecha. Então, por que você não vai atrás da imobiliária que tem o imóvel e apresenta ao cliente? Claro. Então, nós desenvolvemos isso no software no dia a dia. Temos esse famoso radar que nós criamos alguns anos atrás, onde quando o cliente entra, você já sabe o que ele quer, onde ele quer, para qual valor, qual bairro. E aí nos ajuda, em termos de tecnologia, de ter um algoritmo que faz o casamento entre o cara que quer comprar e a pessoa que quer vender. E atrás de cada vendedor e comprador tem uma imobiliária. Sim. Então, nós incentivamos muito isso. É por isso que hoje temos tantas redes, mas a Curitiba, vou repetir, sempre foi uma coisa fora da curva por razão das exclusividades. Você não é só a parceria, você vai além disso. Vocês estão realmente trabalhando o mercado de uma outra maneira e nós queremos acompanhar isso. Eu acho que, em termos de software, a única coisa que podemos falar é, tanto Dariva e eu somos super alinhados que mais e mais queremos ajudar as redes, queremos ajudar as imobiliárias a fazer parcerias, e ter no seu papel em termos de tecnologia para ter muito mais funcionalidade para ajudar isso. E vão chegar isso no seu compromisso na Kenlo. Mas muito obrigado dos anos de parcerias. Eu quero fazer para você, Dariva. Eu não estou preparado, eu acho. Mas a gente tem ainda mais uns 3 minutos. Não, eu quero a conclusão de você. Minha conclusão. Precisa você fazer uma pergunta para mim? Então eu vou fazer uma Não precisa, eu concluo. Não, legal, gente. Eu acho que a gente está. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. O mercado imobiliário, eu tenho aprendido muito com o Micael, com vocês, clientes. Eu acho que estou encantado com esse mercado, pela dinâmica, pela velocidade, por tudo que acontece. Alguém tem que vender ou alugar um imóvel para o Micael, porque ficou apaixonado por Curitiba. Ele está apaixonado pelas calçadas. Eu mostrei a Rua 15 para ele em foto. Vamos vender um próximo da calçada. Ele quer ir na Rua 15 hoje. Ele falou, a SBC do lado, eu passava aqui, eu nunca vi essa rua. Muito legal, mas queria agradecer de coração a participação de vocês. Eu acho que essa opinião de vocês, a experiência de vocês com as redes vai inspirar muita gente. Eu acho que quando a gente trabalha para tornar o mercado mais forte, todo mundo cresce. Tanto nós, os competidores, mas o importante é estarmos no mercado forte. E eu acho que as redes e a parceria, por si só, ela ajuda muito isso. Então, Isabel,
Muito obrigado pela presença, a Richard também. E, Mikael, obrigado aí Obrigado a você. por todas as perguntas aí. Ajudou, não respondeu bem, que tem um monte de funcionalidade daquilo que ele podia ter falado. Acho que ele ficou tímido, não quis fazer propaganda da lojinha. Não, a gente já fez propaganda da Kenlo, né? A gente é apaixonado por Kenlo e não quer mudar, a gente gosta demais, então já está bem falado. Ah, obrigado. Legal, obrigado, pessoal. Ótimo evento para vocês. Obrigada, igual. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.